paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, graças a Deus por suas misericórdias que têm sido renovadas dia a dia em nossas vidas, graças a Deus o privilégio que nós temos agora de poder nos achegar à sua palavra, estudar o seu conteúdo e sermos assim por ela alimentados. Graças a Deus que tem nos provido o necessário, mesmo em dias tão difíceis como esse, como nós temos experimentado. Graças a Deus por tudo, meus irmãos, quanto Ele tem feito por nós. Vamos dar início aí à nossa escola dominical, né? Estamos estudando sobre eclesiologia, já damos uma boa adiantada nesse assunto, entramos já no assunto referente às marcas da igreja, né? Estudamos primeiramente sobre a pregação da palavra como a primeira marca e a essencial, a mais essencial marca da igreja.
né? Estudamos sobre a administração dos sacramentos, né? Que foi a segunda marca da igreja, isso estudamos no domingo passado. E hoje estaremos estudando sobre a disciplina eclesiástica como a terceira marca da igreja. Aquelas características essenciais que determinam, que identificam a genuína e verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje, em especial, estaremos estudando a terceira marca da igreja, que é a disciplina eclesiástica. E eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Iremos ler do versículo 15 até o versículo de número 20, né? Para que possamos, assim, embasar esse estudo que nós iremos ter essa manhã. Eu gostaria de ressaltar aos irmãos que não iremos fazer necessariamente uma exposição dessa passagem. Iremos apenas nos valer dela como base para essa doutrina que é bíblica e assim darmos continuidade aí à lição dessa manhã. Então, Mateus capítulo de número 18, versículo de número 15 até o versículo de número 20. Diz assim a bendita e inerrante palavra de Deus: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, e pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo que daremos início a partir de agora. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e bendito que está nos céus, eu venho a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa, ó Deus, falar ao nosso coração nesse estudo que daremos essa manhã. Que a Tua palavra possa penetrar o nosso coração e efetivar as mudanças necessárias, aquelas que o Senhor mesmo já tem determinado para nós. Que possamos ter ouvidos atentos e corações sábios, ó Deus, para aplicarmos todas as verdades que forem expostas por meio da Tua palavra. Perdoa a multidão dos nossos pecados e os erros que temos cometido diante de Ti. Livra-nos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, também os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa consolar os seus corações, possa trazer ânimo e refrigério ao coração deles. Por favor, Senhor, eu te peço. Te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos uma passagem que está claro diante de nós como o Senhor Jesus Cristo, ele via a disciplina eclesiástica como algo essencial à sua igreja. Isso nós vemos aqui dentro de um contexto no qual há 2 pessoas onde o Senhor Jesus Cristo está orientando como se deve proceder no caso de uma desavença dentro da igreja, né? Ele diz e mostra claramente aqui os passos, né? Como se deve acontecer uma disciplina entre a correção, né? O tratamento
entre duas pessoas que estão ofendidas, né? E ele mostra que é necessário que há o acompanhamento da igreja nesse processo todo, tanto de irmãos quanto da liderança, para que esse tratamento seja efetivado com eficácia, né? E caso a pessoa não atenda, não se arrependa dos seus pecados, se torna então gentil e publicano, ou seja, é afastado da comunhão. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui uma passagem diante de nós, na qual nós vemos, né, a aplicação, né, da disciplina na igreja, que veio necessariamente aí por parte do Senhor Jesus Cristo, entregando, ensinando como se deve proceder no caso de haver uma desavença entre irmãos, né? E ela deixa muito claro aqui que é importante ir até o irmão, e caso a pessoa individualmente não consiga realizar a reconciliação, então é necessário que a igreja intervenha, né? E caso ainda com a correção da igreja não se tenha conseguido essa reconciliação e a pessoa, o infrator, permaneça ainda no pecado, há uma exclusão. Então, a ideia de disciplina, ela está presente nas Escrituras, e principalmente no ensino do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos ver isso de uma forma mais abrangente no decorrer aqui dos nossos estudos, né? Iremos estudar aí iremos dar então início a nosso estudo sobre a disciplina eclesiástica. Tudo começou aí, meus irmãos, como nós temos visto, com os reformadores. Eles foram quem distinguiram entre uma verdadeira e uma falsa igreja. E para isso, então, foi que eles descreveram 3 marcas, né, as quais nós temos estudado aí nesses estudos. Uma coisa que nós não pode sair da nossa vista é o fato de que há um paralelo essencial entre a disciplina da igreja e as outras 2 marcas, né? Nós temos acentuado nos últimos estudos a relação, né, e a inter-relação que essas marcas elas têm uma com a outra, né? A Bíblia, ela não nos diz que basta apenas que a palavra seja devidamente ensinada e pregada, mas ela diz também que é dever do crente obedecer essa palavra que está sendo pregada. Mas como a igreja ela pode administrar corretamente os sacramentos, né, sem determinar quem pode participar dela, né? A disciplina eclesiástica ela funciona como um norteador, né, para designar quem é que pode e quem é que de fato não pode, né? A igreja, a disciplina na igreja é o mecanismo que o Senhor decretou para essa designação, né? E a fim de colocar os crentes no caminho correto, né, da palavra de Deus, fazendo eles não se desviarem. Devemos ter em mente também, meus irmãos, que uma das coisas que a igreja ela se caracteriza muito, uma coisa que não pode fugir da nossa mente, é o fato de vermos a igreja como uma família. Quando vemos a igreja como uma família, é então que nós começamos a ver o propósito e a bênção da disciplina na igreja, né? Do mesmo modo como um pai e uma mãe que amam muito seus filhos, né, eles devem dedicar tempo para corrigi-los, né, e incentivá-los a fazer aquilo que é correto. Do mesmo modo, os pastores e anciãos que amam o Senhor e o seu povo devem dedicar tempo também para corrigir e encorajar o povo de Deus a permanecer no caminho do Senhor. Quando encaramos a igreja como uma família, é aí que nós entendemos a necessidade da disciplina na igreja para o nosso crescimento e fortalecimento na graça do Senhor. Se a disciplina é o trabalho, né? Podemos pensar assim, se a disciplina é o trabalho de um pai amoroso para instruir seu filho, como podemos nós recusar a instrução de um pai celestial, né, que nos corrige por meio da disciplina, né, e usa os seus ministros, né, os seus presbíteros, para que possam efetivar essa correção no meio do seu povo. O Senhor nos deu esses pastores, né, exatamente para isso,
para que a sua igreja ela pudesse ser edificada, para que a sua igreja pudesse crescer na comunhão à medida que ele é disciplinado pela palavra do Senhor. Em um certo sentido, se não desejamos fazer parte de uma igreja que pratica a disciplina eclesiástica, estamos abrindo mão do privilégio de sermos instruídos e corrigidos pelo próprio Deus, né? Esse é o grande perigo quando nós rejeitamos ou desprezamos a disciplina eclesiástica ou mudamos de denominação exatamente por conta desse critério, né? Por conta dessa marca. É como se nós estivéssemos desprezando a palavra de Deus. Mas o que vem a ser de fato a disciplina eclesiástica, né? A disciplina eclesiástica nada mais é, meus irmãos, do que fazer discípulos para Cristo Jesus. É exatamente isso. A palavra disciplina, ela está intimamente relacionada a uma palavra bem conhecida na Bíblia, que é exatamente discípulo. O que é um discípulo, né? O discípulo é aquele que é ensinado, né? Alguém que está sendo direcionado ao aprendizado para observar todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Da mesma forma acontece com a pessoa que está sendo disciplinada nos ensinamentos do Senhor Jesus. Na verdade, a pessoa, porque o discípulo é isso, o discípulo é alguém que está aprendendo, né? E como alguém que está aprendendo, ele não tem todos os nortes, né? Ele não tem toda a informação necessária ainda para que ele possa agir de forma coerente com a vontade de Deus. No entanto, quando alguém é disciplinado, significa que ele não conhece totalmente o ensino e a correção do Senhor. E por isso é que ele precisa de ser corrigido e disciplinado. O apóstolo Paulo usa esse mesmo sentido em Efésios 6,4, meus irmãos. Ele diz assim: "E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Aqui os pais, eles criam os seus filhos, né, na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, os filhos ainda eles não têm toda a informação necessária. E muitas das vezes é necessário que sejam disciplinados, é necessário que eles sejam instruídos, né? Então, a disciplina, em certo sentido, ele traz essa tônica. A tônica de que ele está fazendo discípulos para Cristo Jesus, para pessoas que estão crescendo no aprendizado da palavra de Deus. É exatamente isso o que significa, né, disciplina. Mas podemos chegar a uma definição mais clara e dizer também que disciplina eclesiástica é o processo, né, de corrigir o pecado na vida da congregação e dos seus membros, né? Isso pode ser tanto uma correção por meio de admoestação feita em particular, como também por meio de uma admoestação feita publicamente, né, onde com a intenção de remover formalmente um pecador, né, um indivíduo da membresia da igreja. De certa forma, o alvo aí da disciplina nada mais é do que corrigir a transgressão da lei de Deus entre o seu povo, né? É alguém que cometeu um pecado, a disciplina nada mais é do que isso. É alguém que cometeu um pecado e agora ele está sendo corrigido por aquilo que ele fez de errado. Isso aqui é disciplina, né? Mas a disciplina ela tem um caráter terapêutico na sua efetivação, né? A disciplina ela é assim designada como terapêutica porque ela visa ajudar tanto o cristão individual como a congregação que crescem em piedade, né? Por exemplo, se algum membro da igreja é dado a fofoca ou a calúnias, outro membro deveria chegar perto desse irmão e corrigir o seu pecado, de modo que aquele fofoqueiro
venha a parar de fofocar, né? Ou seja, a disciplina ela visa, né, tratar o coração de alguém, ela visa curar a enfermidade espiritual de alguém que está andando deliberadamente em pecado, né? Por isso que ela tem essa conotação de terapêutica, porque ela visa tratar, né, o pecado de alguém, arrancar, curar a ferida de alguém. Mas a disciplina eclesiástica também, ela tem um caráter profético. Por que eu estou dizendo isso? É porque a luz da palavra de Deus, ela brilha sobre o erro do pecador, né? Ela expõe o pecado na vida de um indivíduo, de modo que o pecado possa ser arrancado completamente. Na verdade, esse é um processo e uma das características que a palavra de Deus tem, né? Que é exatamente desnudar o pecado. E quando nós que iremos disciplinar alguém, vamos com a verdadeira instrução da palavra de Deus, a verdade brilha sobre o erro da pessoa, de modo então que o seu pecado fica escancarado, né? Fica evidenciado. E tanto a pessoa como outras pessoas venham a ser instruído, né, por meio daquela correção. Não podemos esquecer, meus irmãos, de um detalhe muito importante. O pecado, ele é um mestre em disfarces, né? A fofoca, por exemplo, como foi o nosso exemplo anterior, gosta de usar uma máscara de piedade, né? O fofoqueiro pode pensar que suas palavras são moderadas e até mesmo generosas. Contudo, a disciplina eclesiástica expõe o pecado como ele é. Ele expõe o pecado tanto para o pecador como para as demais pessoas que estão envolvidas, de modo que todos possam aprender e se beneficiar por meio daquela instrução, né? Então, a disciplina como uma palavra profética, ela tem essa função de desnudar e também instruir, né, as pessoas que estão acompanhando aquela disciplina. E a disciplina também, ela traz uma conotação, um caráter preventivo, né? Além dela ser terapêutica, profética, ela é também preventiva. Por quê? Porque ela se configura como que um julgamento no presente que irá alertar para um julgamento muito maior que ainda está por vir, né? Na verdade, quando alguém é colocado em disciplina eclesiástica, é porque, na verdade, a intenção é prevenir de que aquela pessoa seja condenada em um julgamento ainda maior que está por vir, né? O julgamento que eu digo com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, da pessoa não ser entregue ao seu pecado, da pessoa da pessoa amar mais o pecado do que amar a Deus, né? Na verdade, a disciplina tem essa função de julgar no presente, de livrá-lo de uma condenação que ainda está por vir, né? Só para dar um exemplo aqui, a fim de que isso seja mais claro, suponha, por exemplo, um professor, né, que costuma dar notas altas, acima da média, para um aluno que não merece uma nota tão alta assim, né? Por ele não estar acompanhando bem as matérias. Mas o professor, ele prefere dar as notas a fim de não desencorajar o aluno. Mas quando chega no final do semestre, aquele professor vai e reprova o aluno. Você acha que isso é uma atitude graciosa do professor para com aquele aluno? Certamente que não é, né? Mas não é assim que Deus faz conosco. Na verdade, somos reprovados agora para que nós possamos ser aprovados no futuro. Ou seja, os nossos erros, os nossos pecados são tratados agora no presente, a fim de que não tenhamos uma surpresa lá no futuro. E isso é uma característica muito importante, né, da disciplina eclesiástica.
porque mostra a ação graciosa dela, como ela visa o bem do pecador e não necessariamente o mal, e não necessariamente porque queremos ver alguém sendo humilhado, sendo exposto. Pelo contrário, a preocupação maior da disciplina eclesiástica está voltada para a alma, para o estado espiritual daquela pessoa, dos benefícios que ela irá poder colher lá na frente, né? E também dos perigos que ela poderá se livrar enquanto ela estiver sendo disciplinada. Desse modo, né, meus irmãos, a disciplina eclesiástica é uma maneira amorosa, né, de dizer a um indivíduo pego em pecado: cuidado, uma penalidade muito maior está para vir. E se você continuar nesse caminho, você entrará em maus lençóis. Mas, por favor, volte agora. Na verdade, é com essa intenção, é com essa conotação que a disciplina eclesiástica é exercida em alguém, né? Ou seja, a disciplina eclesiástica, ela tem um caráter preventivo, né? E essa então é a definição do que vem a ser uma disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela nada mais é do que uma ação graciosa da parte de Deus, é uma ação graciosa de Deus por meio dos seus líderes, a fim de que o seu povo, né, seja tratado, a fim de que o seu povo ele possa ser instruído e a fim de que o seu povo ele possa ser prevenido, né, de uma condenação ainda maior que está por vir. Isso é que de fato é uma disciplina eclesiástica. Mas para que serve, meus irmãos, a disciplina eclesiástica? Qual o propósito dela na vida da igreja? Na verdade, o propósito da disciplina eclesiástica nada mais é do que salvar o pecador da condenação do pecado, né? Nós podemos ver isso claramente em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5, né? Quando o apóstolo Paulo ali, ele está exortando a igreja de Corinto sobre um pecado escandaloso que aconteceu entre um rapaz e a sua madrasta, né? E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Qual o procedimento que se deveria ter com aquela pessoa? Ele diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a ideia do apóstolo Paulo é entregá-lo a Satanás, ou seja, a retirá-lo da comunhão, retirá-lo da participação da mesa, né, da vida na igreja, exatamente para que ele possa chegar ao arrependimento, a fim de que ele venha enxergar qual foi o erro que ele cometeu, a gravidade do erro e as consequências que aquilo pode ocasionar para a sua alma. Então é necessário que essa pessoa seja afastada temporariamente, né? A fim de que ele seja liberto, a fim de que ele possa ver as consequências graves do seu pecado, que o apóstolo utiliza aqui como que sendo entregue a Satanás. A disciplina ela serve também para restaurar a pureza e impedir que outros pequem. Um exemplo muito claro disso aí nas Escrituras está lá nessa mesma passagem em que nós analisamos aí no tópico anterior, né, em 1 Coríntios 5. Só que dessa vez no versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que seja nova a massa. Isso o apóstolo Paulo ele toma uma atitude rígida aqui no tratamento com aquele rapaz que havia se deitado com a sua madrasta. E ele diz o seguinte no versículo 7: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa.
o fermento que o apóstolo Paulo aqui ele está se referindo, né, como uma ilustração, nada mais é do que o pecado que ele cometeu. Se você colocar uma pequena quantidade de fermento na farinha, ela logo se espalha por toda a massa. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se o pecado ele não for tratado no devido tempo, logo a igreja todinha, todas as pessoas estarão sendo contaminadas por aquele mesmo erro. Então, a atitude do apóstolo Paulo, imediata, com respeito ao tratamento, né, a fim de preservar a pureza na igreja, é lançai fora esse velho fermento, lançai fora o autor de tamanha infâmia, a fim de que a pureza seja preservada na igreja. Então, esse, meus irmãos, é o modo como o apóstolo Paulo age ali na igreja de Coríntios. E podemos muito bem aplicar isso no contexto familiar, né? Se, por exemplo, os pais não disciplinam os seus filhos que estão vivendo em desobediência, logo as outras crianças que estão ali no convívio dela, elas entenderão que a desobediência não traz nenhuma consequência grave para elas por parte dos seus pais. Então não teria nenhum problema eles desobedecerem. Ou seja, o pecado da primeira criança se espalharia para as outras crianças. Por isso que se faz necessário a correta disciplina imediata. Mas nós podemos ver esse mesmo princípio sendo aplicado no contexto da igreja. Por exemplo, os presbíteros da igreja a quem foi reservado a autoridade de manter a pureza na casa de Deus. Se eles forem negligentes no seu ofício e não manterem a pureza, logo a igreja todinha seria contaminada. Por exemplo, se uma mulher cristã, solteira, ela conscientemente, né, ela se propõe a casar com um incrédulo, logo as outras irmãs que também que estavam esperando no Senhor o marido crente, logo elas se sentirão tentadas a também namorar com pessoas descrentes, ferindo aí o padrão bíblico de que os crentes só devem se casar com crentes, né? Esse padrão seria diluído e o pecado se espalharia facilmente para o contexto aí da igreja. Então, a disciplina eclesiástica, ela entra nesse cenário exatamente com o propósito de purificar, né, e impedir que outros também pequem à semelhança do primeiro infrator. Então, esse é o propósito, esse é o primeiro propósito da disciplina eclesiástica, manter a pureza e impedir que outros pequem, né? Em segundo lugar, a disciplina eclesiástica, ela busca a glória de Deus. Os cristãos são demonstrações vivas, né, da glória de Deus. E nós demonstramos mais a glória de Deus quando nos esforçamos em refletir o caráter sagrado de Deus, né? E qual a melhor maneira, então, de demonstrarmos o quanto Deus é santo, o quanto Deus é amoroso, do que através da disciplina? À medida que nós buscamos restaurar aquelas pessoas que tropeçam, que caem, estamos colocando em exposição uma conduta honrosa que apontará para aquele que é o autor de tamanha restauração, né? Quando a igreja ela age assim, ela está demonstrando que, na verdade, isso faz parte do próprio caráter de Deus. E logo isso tributará glórias a Deus, né? E a igreja, meus irmãos, ela só glorifica a Deus quando ela obedece a sua palavra. Então, se a igreja tem que obedecer a palavra, é importante que a igreja leve a sério os mandamentos e a instrução do Senhor, né? Imaginem só uma igreja que não se prontifica em cumprir devidamente a disciplina eclesiástica, né? É por meio da disciplina eclesiástica que a igreja mostra o seu compromisso com a verdade, né? Ela mostra que ela está falando sério com respeito ao seu serviço a Deus. É impossível a igreja administrar os sacramentos de uma forma pura e pregar a palavra de Deus. É impossível a igreja administrar os sacramentos de uma forma pura e pregar a palavra de Deus fielmente
sem disciplina, porque sem a disciplina na igreja, ela está dizendo com os seus próprios atos que as coisas que ela está falando não é tão sérias assim, não são tão verdadeiras como se pode imaginar. Então, à medida que ela obedece à palavra de Deus e pratica a disciplina, ela está levando a sério a instrução do Senhor, de tal modo que aqueles que não cumprirem, eles serão punidos, a fim de que eles voltem para o caminho em que eles abandonaram. Então, o outro propósito da disciplina eclesiástica nada mais é do que tributar glória a Deus. Quando a igreja ela tolera pecados doutrinários em seus meios, ela pode administrar os sacramentos o tanto que quiser. Mas, na verdade, ela está dizendo com seus próprios atos que pouco se importa com a verdade, né? E desse modo ela não estaria transmitindo glória a Deus. Pelo contrário, ela estaria dizendo algo que é completamente, que não condiz com a verdade, ela não condiz com o caráter de Deus. Então, o propósito da disciplina eclesiástica nada mais é do que tributar glória a Deus, como também manter a pureza dentro da igreja e impedir que outras pessoas pequem. Então, quando nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica? Nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica em 3 momentos, né? Quando o pecado ele é exterior, né? Quando o pecado ele é um pecado sério e quando o pecador ele permanece impenitente, né? Vamos ver cada um desses agora, né? Quando o pecado é exterior, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O pecado, quando ele é exterior, é aquilo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, né? Ou seja, é quando o pecado ele se torna público, é quando o pecado ele já tomou proporções em que tanto a igreja em si como as pessoas fora da igreja já estão percebendo a má conduta daquele irmão. Então, nesse momento, é importante que o pecado, a igreja exerça disciplina sobre essa pessoa, né? O que a igreja não pode fazer é balançar a bandeira vermelha da expulsão todas as vezes que suspeitar que alguém está pecando contra Deus, ou cometendo algum pecado de avareza, ou um pecado de orgulho. Essa não é a atitude, né? Só o Senhor sabe o que se passa no coração das pessoas. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: uma hora ou outra, os pecados que estão guardados no coração das pessoas, uma vez que não são tratados, elas se manifestam de forma pública, de tal modo, então, que cabe à igreja, nesse momento, exercer a disciplina a fim de manter aí a pureza e a correção no meio do povo de Deus. A segunda ocasião em que a disciplina deve ser administrada é quando o pecado é sério, né? O que é que eu estou dizendo com um pecado sério? Ele não é necessariamente externo, né? Mas é algo sério que está algo que está sendo praticado no coração. Por exemplo, alguém que, por convicção, um ateu, né? E que está no meio da igreja. Ou então alguém que está vivendo em uma completa rebelião contra uma doutrina declaradamente bíblica e que faz parte ali da prática da igreja, né? Quando um pecado assim ele pode ser considerado como um pecado sério, né? No qual é necessário o acompanhamento aí da liderança, o acompanhamento dos presbíteros, a fim de que aquele pecado seja tratado. Esse é o momento mais apropriado, né? Não necessariamente público, mas um pecado de características sérias, grosseiras, onde a pessoa deve ser advertida. E em último lugar, quando o pecador permanece impenitente, ou seja, quando a pessoa envolvida em pecado sério foi confrontada em particular com os mandamentos de Deus nas Escrituras, mas ela se recusa a abandonar o pecado, né? Tudo indica que essa pessoa ela valoriza mais o pecado do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E nessas circunstâncias, então, é necessário a intervenção
da igreja, a intervenção do pastor, e então afastar tal pessoa da comunhão, né? Afastar ela da participação nas atividades, na comunhão aí da igreja. Esse então é os momentos em que nós devemos os momentos quando se deve aplicar a disciplina eclesiástica. E como nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica? A disciplina eclesiástica, meus irmãos, ela tem alguns passos a serem obedecidos. E esses passos a serem obedecidos na disciplina eclesiástica nada mais é do que estipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na passagem que nós abrimos o estudo, né, em Mateus 18, no versículo 15 a 17, nós temos ali um passo a passo dado pelo Senhor Jesus Cristo de como nós devemos disciplinar, como deve acontecer o processo da disciplina com o nosso irmão, né? Eu os convido a abrirem a palavra de Deus nessa passagem e acompanharem a leitura. Olha o que é que diz. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Observe, meus irmãos, que a ofensa ela começa entre 2 irmãos. E a resposta não deveria ir além do que é necessário para produzir reconciliação. Veja que inicialmente ela começa entre 2 pessoas, entre 2 irmãos que entraram em demanda, e acontece aí um passo a passo, né? E o primeiro passo aí que o Senhor Jesus Cristo orienta nada mais é do que uma reunião privada, ou seja, a pessoa as partes que foram ofendidas devem se reunir e entre elas tentar acertar a reconciliação, promover a reconciliação. Se a intervenção dos 2 ou dos 3 não levar a uma solução, a parte ofendida então é instruída a dizer à igreja, né? Isso é feito aí por meio dos presbíteros. Quando eu digo presbíteros, eu estou me referindo aí a todo o conselho, né? A ser levado no conselho da igreja, né? E eles irão analisar, ouvir o que está a situação proposta, e como já tem testemunhas que possam confirmar o fato, então ele declara aquela pessoa em disciplina. Então ele faz um anúncio público para a igreja. Na verdade, eles fornecerão uma breve descrição do pecado, uma descrição apresentada de modo a não causar escândalo aos outros e nem constranger indevidamente algum membro de família que aquela pessoa tenha na igreja. Então eles darão um tempo, né, para que aquela pessoa possa se arrepender e voltar novamente para a igreja. Nesse tempo é importante que a igreja ela acompanhe, né, a congregação, ela busque o pecador a fim de incentivá-lo ao arrependimento, né, e voltar atrás. Mas se esse pecador permanece aí na sua condição de impenitente, né, o passo final é a disciplina eclesiástica. É a exclusão da comunhão ou da membresia, o que especialmente significa excluir da mesa do Senhor, né? E se recusar a ouvir também a igreja, como diz Mateus, considera-o como gentio e publicano. Ele deve ser tratado como alguém de fora do povo da aliança, alguém que não deve ter parte na refeição da aliança de Cristo, embora ele provavelmente seja encorajado a continuar frequentando as reuniões da igreja, a fim de que o seu pecado seja tratado e ele venha experimentar um verdadeiro e genuíno arrependimento.
Então, meus irmãos, como nós podemos ver, a disciplina eclesiástica, ela trata com o pecador de um modo a conduzi-lo ao arrependimento. Todos esses passos que foram aqui nomeados mostra, na verdade, como a graça de Deus, a misericórdia de Deus ainda insiste com um pecador que está impenitente, né? Com um pecador que está envolto em seu pecado. A intervenção da igreja, a intervenção dos irmãos, todos eles devem trabalhar juntos a fim de convencer a pessoa, o indivíduo, a voltar atrás do seu pecado. E caso isso aconteça, caso ele venha, ainda que passando por todos esses passos, ainda que ele tenha sido expulso, né, retirado da comunhão, é possível que aconteça uma restauração, né? O Espírito Santo pode de tal modo tocar o coração de tal pessoa e fazê-lo voltar à sensatez, à semelhança do filho pródigo, né? Infelizmente, algumas pessoas de fato amam o pecado mais do que a Cristo, né? E não se arrependerão. Outros não se arrependem e encorajam outros na igreja a não aceitar a repreensão por causa do pecado. Isso é lastimável, isso é muito triste. No entanto, existem pessoas que de fato eles se arrependem e querem retornar novamente para a igreja. Se a pessoa expressa esse arrependimento genuíno, então a igreja deve ser informada e a pessoa deve ser perdoada e aceitada a voltar na comunhão com a igreja, na participação aí da Santa Ceia. Claro que deve haver um tempo de teste antes que uma pessoa arrependida seja colocada em algum cargo de ministério na igreja. Então, uma vez que a pessoa volta, né, novamente à comunhão, ela fica sob observação, né, até que ela possa vir a ter a sua atividade normal como um crente, né, como um membro de igreja. Na verdade, esse aí seria o quinto passo, né, um anexo dos passos, que seria a reconciliação, a possibilidade de restauração aí por parte dessa pessoa. Então, meus irmãos, isso é o que configura a disciplina eclesiástica. Na verdade, como nós podemos ver, existe um momento apropriado, existe um propósito apropriado e existe uma maneira correta de que seja exercido a disciplina eclesiástica na igreja. E como pode ser percebido também, a disciplina eclesiástica, ela coopera unicamente para fazer com que a igreja seja edificada, né? E de certa forma, ela serve também para manter puro, né, as atividades dos crentes na igreja, né? As atividades da igreja em si. A disciplina eclesiástica, ela serve aí como um regulador, né, da administração da igreja. Quem é que pode ou quem é que não pode participar das atividades, das cerimônias na igreja, com vista à pureza, com vista ao crescimento, com vista à edificação do corpo de Cristo. Eu espero que essa lição tenha ficado clara para vocês. Espero que a nossa igreja ela possa manter-se fiel nesse tipo de... manter-se fiel na prática dessa marca da igreja, que é essencial, né, a disciplina eclesiástica, a fim de que a nossa igreja possa então permanecer fiel, né, e apresentar aí as características genuínas de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe ricamente vocês. Vamos fazer uma oração para terminar. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado pela Tua palavra que acabamos de expor. Obrigado, Senhor, pela graça e pela misericórdia que Tu tens derramado sobre nós.
de tal modo que nós podemos conhecer mais acerca da tua palavra e, em especial, acerca da tua igreja, ó Deus. Ajuda-nos de modo a cumprir com o exercício dessa doutrina em nossa comunidade, de tal modo, ó Deus, que a pureza, a santidade seja algo notório, que possamos, ó Pai, sermos instrumentos do Senhor para a propagação do teu reino e tributar glórias ao teu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.